Gilberto Freire foi um dos mais importantes intelectuais da primeira metade do século XX. Ele nasceu no dia 15 de março de 1900 em Recife. Até os 8 anos ainda não havia aprendido a escrever e se expressava através de desenhos. Seu próprio pai lhe ensina o latim e português. Aos 17 anos, foi para os Estados Unidos como bolsista, onde estudou artes liberais pela Universidade de Baylor e fez sua pós-graduação na Universidade de Columbia, Nova York, se tornando mestre em artes. Em 1924, Gilberto retorna ao Brasil e assume a direção de jornais e escreve inúmeros artigos sobre a formação social do Brasil. Igualmente trabalha como secretário particular do governo de Pernambuco. Em 1993, ele lança Casa Grande e Senzala, que provocou muita polêmica no meio intelectual brasileiro. Recebeu muitos prêmios e títulos ao longo de sua vida, tanto nacionais quanto internacionais. Numa abordagem analítica e inovadora, seus estudos apontaram para as vantagens do processo de miscigenação racial ocorrido no Brasil. Dentre as teorias de Gilberto Freire, ele vai falar da teoria da democracia racial, que foi criticada por defensores da luta contra o racismo por apresentar-se como um mito de que havia democracia nas relações entre senhores e escravos no período colonial. Para Freire, a miscigenação era um fator corroborativo para pensar-se em uma relação democrática entre senhores e escravos, apesar da relação de escravidão impregnada entre os dois. Essa miscigenação ia contra o racismo científico e possibilitou um tipo de Brasil diferente, como exemplo, essa facilidade que nós temos de lidar com pessoas que não são aparentemente iguais a nós. Vai falar que devemos separar os conceitos de raça e cultura, e também que a heterogeneidade é um fundamento, ou seja, um elemento básico de todo o povo, e que todos os grandes povos passaram por isso. Horaci Nogueira nasceu em Cunha, no estado de São Paulo, em 1917. Ele conta que desde muito novo militou nos movimentos de esquerda e que seu interesse social se deve em grande parte à sua preocupação com a justiça social. Ele estudou na Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo e foi também da primeira turma de mestres em Ciências Sociais formado por uma instituição brasileira. Fez seu doutorado na Universidade de Chicago, fazendo parte dos créditos no Departamento de Antropologia e parte no Departamento de Sociologia. Trabalhou no Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, no Rio de Janeiro, cujo diretor era Anísio Teixeira, a convite de Darcy Ribeiro no projeto de municípios laboratórios para erradicar o analfabetismo. Foi professor durante muitos anos nos diversos departamentos ligados à área da sociologia da USP. Horaci Nogueira comparou o racismo existente no Brasil com o racismo nos Estados Unidos e definiu dois tipos: o preconceito de origem e o preconceito de marca. O preconceito de origem aparece no contexto dos Estados Unidos, onde os indivíduos sofrem consequências do racismo por serem descendentes de determinados grupos étnicos. Basta ter descendência negra para ser considerado negro. De um casamento interracial, mesmo que uma criança nasça com aparência branca, ela será considerada negra. O preconceito de marca, que é o racismo presente na sociedade brasileira, acontece quando ele é exercido em relação à aparência, os traços físicos e a cor da pele. Esse preconceito fica claro quando pessoas concorrem a uma vaga em igualdade de preparo e condições, e a pessoa mais clara é preferida em relação às pessoas mais escuras. Podemos concluir então que, se tratando de preconceito racial, as opiniões dos autores se divergem entre si. Enquanto Horaci Nogueira estabelece as diferenças entre os tipos de preconceito, enfatizando a importância da luta antirracista, Freire tenta desmistificar paradigmas raciais de sua época, dando a entender que a miscigenação teve um efeito positivo na história do país, e que as relações entre senhores e escravos eram harmônicas, quando na verdade tinham origem em uma relação de submissão e medo. Atualmente, para explicar que o conceito de democracia racial não existe, temos obras de autores como Florestan Fernandes e Conceição Evaristo.